Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 8, versículos de 28 até o 34, que nos diz assim: Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do largo, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Amados irmãos e irmãs, esse texto é um texto muito famoso, inclusive porque aparece variações do nome desta região. Aparece Gadareno, Gergesenos, Gerazenos e por aí vai. O que nos importa é saber que essa região era uma região de pessoas pagãs. Então o texto de fato deveja mostrar o alcance da salvação de Jesus que chega até aquele povo que não era judeu. Aqui nos apresenta a imagem deste homem que estava possuído. Aqui na verdade aparecem 2, que estavam saindo dos túmulos. Isso porque era uma crença que se tinha naquela época de que de fato as almas do povo meio que ficavam presas ali nos cemitérios ao redor dos túmulos. E aí vai aparecer pra gente, vamos continuar vendo o restante. Eram violentos, ou seja, para mostrar que tinha uma força além do normal. E aí é interessante que eles começam a gritar, O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Olha que interessante. Em todo o Evangelho aparecem multidões, discípulos, líderes religiosos que não acreditam em quem Jesus é. De repente aparece uma pessoa possuída pelo demônio que tem maior conhecimento sobre quem Jesus é do que todos os outros que naturalmente deveriam reconhecer quem Cristo é. Isso nos evidencia, que de fato o diabo parece que conhece Deus muito mais do que muita gente. Só que na verdade o problema do inimigo de Deus é que ele escolhe o conhecimento para o seu bel prazer. É isso que pode acontecer também conosco. Nós podemos conhecer toda a doutrina da igreja, conhecer o catecismo de cabo a rabo, como diz a história. Nós podemos conhecer vários dogmas decorados, mas infelizmente utilizar isso em proveito próprio, para orgulho, para me sentir melhor do que os outros, para poder acabar com os outros. E isso é extremamente prejudicial. E isso é nada cristão. E aí, continuando, aqueles dizem assim: Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo. Isso é uma referência à cruz, que será o fechamento, a culminância da derrota de Jesus em relação ao inimigo, ao diabo. E aí, na verdade, aparece aqui a ideia de que os demônios suplicam, Se nos expulsa-nos, manda-nos para a manada de porcos. Os porcos eram animais que eram considerados como impuros pelos judeus. Por esse motivo aparece essa imagem e Jesus então acaba liberando para que eles pudessem ir de fato para aquela manada de porcos. Os demônios então saem, vão para os porcos, depois se atiram ali para o mar. É interessante também que o mar era simbologia do mal também que se estava ali. Só que aí é interessante que aí é o objetivo principal do Evangelho até então, depois eu comento do versículo 33 em diante, que o grande objetivo é mostrar que Jesus ele tinha mais poder do que as forças do inferno, as forças do mal. Jesus ele tinha poder, eles têm medo de Jesus. Jesus ele vence toda e qualquer força contrária. Só que é interessante, e aí aparece do versículo 33 em diante, que o povo, na verdade, não queria que Jesus estivesse mais ali. Isso por quê? Por aquela cena de ver porcos morrendo, eles estavam mais interessados no dinheiro do que na verdadeira salvação. Do que em perceber que aqueles 2 que estavam endemoniados voltaram a ter uma nova dignidade. E a gente pode entrar naquela reflexão.
Quantas vezes nós estamos mais preocupados com o dinheiro do que com a verdade sendo anunciada? Tem pessoas que são assim. Olhe, não venha aqui na minha paróquia falar sobre esse assunto porque isso vai afastar as pessoas. É melhor você evitar. Porque o povo se afasta, o povo se magoa. E se brincar, o povo para de pagar o dízimo. Será que a nossa preocupação maior é com a verdade ou é com o dinheiro? Quem é o nosso Deus? O dinheiro ou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são só Deus? Que fique para nós essa reflexão, né? Às vezes a gente tem sido muito capitalistas com a nossa fé. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!